Manaxere, Manaxê. Shekandarabalabasure Marash. Gênesis capítulo 1, versículo 26. O tema da mensagem nessa noite é o princípio de uma igreja em células. Pastor, se eu soubesse que era esse assunto, eu não viria. Por isso que Deus te trouxe. Uma vez eu estava na frente de uma livraria e eu vi na vitrine um livro, Eu e Minha Boca Grande, da escritora Joyce Meyer. Aí eu disse para mim, nossa, quanta gente lá na igreja tinha que ler esse livro, Eu e Minha Boca Grande. Aí Deus me disse, foi por isso que eu trouxe eles aqui, não você. Desculpa, eu errei. Então se Deus te trouxe é para você vir. Pastor, mas eu fui tão frustrado com células, eu fui tão machucado numa igreja em célula. Não, irmão, não era uma igreja em célula, era um multinível gospel. Porque igreja em célula não machuca. Igreja em célula não há coerção, não há competição. Uma igreja em célula que entendeu integralmente o que é célula é uma igreja que cura. Eu apresentei o Xande aqui e a Morgana, foram ganhos numa igreja em célula. Aí depois, como funcionou dali para frente, aí converse com eles, mas eles foram ganhos numa igreja em célula. E olha, irmão, que o Xande, eu acho que é o único brasileiro que gostava mais de pagode do que o Zeca Pagodinho do mundo. Pastor, o que é um princípio de uma igreja em células? Olha aqui para mim, gente. A palavra igreja na etimologia grega, por que na etimologia grega, pastor? Porque não existe a palavra igreja no Velho Testamento, no hebraico, é só no Novo. Então a palavra igreja na etimologia grega é ecclesias, no plural, que quer dizer aqueles que foram retirados para fora. Pastor, por que no plural? Porque você não é igreja. Você pode dizer alguém aí, para alguém do seu lado, você não é igreja. Você é um membro da igreja. Você é um braço, talvez um pé, uma orelha, não sei qual é a sua função no corpo, mas você não é a igreja. Você precisa de outras pessoas para você ser parte da igreja. Então, por que igrejas aqueles que foram retirados para fora? Porque 1 João 5,4 diz que todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Então ser igreja é você sair do mundo, ou do mundanismo. Mas é interessante que em Marcos 16:15, Jesus disse, ide por todo o mundo. Aí eu penso, então eu não entendo, porque se é para sair do mundo, como é que eu tenho que ir por todo o mundo? Na verdade, o que Jesus está falando, quando ele diz vencer o mundo, ou sair do mundo, é sair do mundanismo. Então só para você entender, é mais ou menos assim, ó. O princípio de Deus é tirar a igreja do mundanismo, para colocar a igreja no mundo. Porque é claro que para eu ir até o mundo, eu tenho que antes sair do mundanismo, porque senão eu não vou ter poder de influência. Senão o mundo vai olhar para mim e vai dizer, o que você quer falar de Jesus para mim? Você está igual a mim. Então, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz, então disse Deus, façamos o homem, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O 28. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem, diga comigo, dominem. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem sobre a terra ou pela terra. Levanta sua mão para cá, estenda sua mão para mim e faz uma oração pela minha vida, por favor. Aleluia. Mas não medite não, fale mesmo assim, audivelmente, fale com Deus.
Pai, eu recebo estas orações. Eu peço que o Senhor me use nessa noite como um canal transmissor da Tua Palavra, e que a minha limitação não venha atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer nos corações dos Teus filhos. Que a minha humanidade não venha atrapalhar o propósito divino nessa noite. Mas fala aos corações. Talvez eu estarei falando para pessoas que se despertarão, Senhor. Talvez eu estarei falando de forma preventiva e prevenindo os Teus filhos de como agir dentro do Teu propósito. Ou talvez eu estarei falando de maneira curativa, Senhor, curando pessoas que talvez foram machucadas numa célula, líderes que foram machucados, que foram rejeitados ou abandonados por liderados, ou liderados que talvez foram machucados por uma liderança, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Mantém para mim Gênesis 1:26, eu vou estar dissertando esse texto, fazendo você entender cada parte dele, dentro desta proposta, o princípio de uma igreja em célula. Pastor, o que é um princípio? O princípio é aquilo que vai determinar o fim. Então no Brasil existe uma frase muito errada que diz: os fins justificam os meios. Então o importante é eu chegar lá, não interessa os meios usados. Negativo. Isso nem no meio empresarial não se usa mais. É por isso que toda empresa bem ajustada é uma empresa que tem visão, missão e valores. Ou seja, visão de onde quer chegar, missão que precisa fazer para chegar, mas valores que precisam ser mantidos. Valores que não podem ser negligenciados. Princípios que não podem ser negligenciados. Então, por isso, princípios. Eu vou estar falando aqui de um princípio. E é por isso que eu estou falando, que eu vou falar do primeiro livro da Bíblia. O livro de Gênesis. Gênesis no hebraico é origem, princípios. Então a minha ideia não é levar você ao passado, é reportar você de volta ao princípio. Quando Jesus fala de casamento, em Mateus capítulo 19, ele diz assim: olha, no princípio não era assim. Foi permitido o divórcio pela dureza dos vossos corações. Então o princípio revela o propósito, amém? Diga comigo, o princípio revela o propósito. Por isso que Gênesis 1:1 começa falando o quê? No princípio criou Deus a terra e os céus, amém? Não, é os céus e a terra, pegadinha gospel. É os céus e a terra, porque ali há um princípio, o céu precisa vir antes da terra. Enquanto você colocar o céu antes da terra, tua vida vai estar top. Por isso que João capítulo 1, versículo 1 diz: no princípio era o verbo. O que é verbo? Palavra. Verbo é aquilo que determina a qualidade de uma comunicação. Porque se eu postar uma frase sem o verbo, esta frase vai ficar incompleta. O pastor no ministério do teu reino, mas o pastor o quê? Faltou o verbo. Por isso que quando Satanás quis testar Eva, ele mudou o verbo, dizendo para ela: comei do fruto. Manteve o substantivo fruto. Quebrou um princípio que alterou todo o destino da humanidade. Por isso que lá em 1 Coríntios capítulo 11, a Bíblia diz que Jesus primeiro multiplicou, ou seja, mudou o verbo. Jesus não comeu primeiro ele doou. Porque isto é santidade. Santidade, irmão, é altruísta. Santidade é eu pensar primeiro em você. Santidade não é eu ficar me protegendo da tua maldade, é eu proteger você da minha maldade. O pecado não é altruísta, o pecado é egoísta, porque o pecador pensa primeiro nele. O pecador, ele só pensa no momento. O que é pecado, pastor? É a celebração das carências e necessidades momentâneas. A pessoa não consegue renunciar por algo maior, por algo eterno. Então, por isso o princípio. Então olha só, aqui há um princípio. Deus disse, então disse Deus. Quem que disse aqui? 1, 2, 3, quem que falou aqui? Então quando eu estabeleço, querido, o que Deus mandou no princípio, eu não faço o que o diabo gosta lá no final. Quando eu coloco como via de regra, como métrica para a minha vida, o que Deus falou, irmão, eu não faço aquilo que o diabo sugere. Amém? E olha que a proposta do diabo, Xande, de vez em quando parece até espiritual. Por quê?
o diabo levou Jesus na igreja, levou Jesus no pináculo do templo. Depois o diabo levou Jesus no monte, irmão, olha. Então, pastor, eu estou indo no monte, grandes coisas. Tem um monte de gente indo fumar maconha lá todo dia. Quase todo dia, quando eu estou subindo, tem uns camaradas assim, aí pastor, estão no monte também. Então não é só ir no monte, irmão, não é só ir na igreja. É a intencionalidade, é a maturidade, é o propósito, é eu entender o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo e para quem que eu estou fazendo, amém? Aleluia! Então, irmão, quem você escuta domina o seu coração. Aqui quem disse foi Deus. O que Deus disse? Farei, é isso? Façamos. Qual é o outro princípio aqui, irmão? Qual é o outro princípio aqui? Trabalho colaborativo. Deus não precisava de outra pessoa para auxiliá-lo, para fazer esse energúmeno aqui, esse carinha tão insignificante. Mas mesmo assim Deus resolveu não fazer sozinho. Deus pode fazer tudo sozinho, mas Ele resolveu fazer tudo com você, amém? Então Deus ali chama a Trindade e diz, façamos. Vamos, Deus aqui está estabelecendo um outro princípio, o não trabalhar sozinho. Então o diabo, irmão, ele nunca aparece na Bíblia acompanhado. Lá em Jó capítulo 1, a Bíblia diz que o diabo se apresenta perante Deus. Deus pergunta, onde é que você está vindo? Nem os demônios querem andar com o diabo, irmão. Nem os demônios querem andar com o diabo. O diabo sempre aparece sozinho. Agora Jesus não, irmão. Jesus, quando ele foi para o Getsêmani, ele chamou 3 e disse, ei, orem comigo, fiquem comigo. Porque Jesus entendeu, irmão, que nos momentos mais difíceis, nós precisamos de alguém que Deus vai colocar na nossa vida, alguém que é forte naquilo que a gente é fraco, alguém que é bom naquilo que a gente é ruim, alguém que tem aquilo que a gente não tem, que pode o que a gente não pode. Aleluia! É por isso que os pinguins, eles sobrevivem no frio, porque pinguim é uma ave colonial, é uma ave que vive em colônia, é uma ave que para vencer o frio anda sempre junto. Você já viu um pinguim? Quem aqui já viu um pinguim? Você já viu um pinguim correndo? Todo desengonçado? Pinguim, irmão, tem perna, mas não consegue correr. Pinguim tem asas, mas não consegue voar. Então ele desenvolveu uma habilidade compensatória para fazer o quê? Já que eu não posso voar, eu vou nadar, irmão. Amém. Quando você anda com gente inteligente, você desenvolve habilidades compensatórias. Pastor, o que é isso? Habilidades que vão compensar aquilo que você não tem. Irmão, se você não tem uma voz bonita para pregar, igual eu, que não tem uma voz bonita, compense com conteúdo, irmão. Amém? A voz do Cláudio Duarte é horrível, ele compensa com sabedoria, com inteligência. Voz do Thiago Brunet, feia demais. Malafaia, feia demais. Parece que Deus disse, não, vou castigar vocês. Vocês não vão ter tudo, não. Então Deus disse, façamos. O princípio de uma igreja em célula, irmão, não é um pastor que anda com um bolo de chave. Ele tem a chave da livraria, ele tem a chave do escritório, ele tem a chave do banheiro, ele tem a chave da mesinha, ele tem a chave de tudo. Vai morrer antes dos 40, vai infartar, porque faz tudo sozinho. É um multitarefa. Uma igreja com uma visão em célula, uma igreja que o pastor estabelece vários pastores em várias casas. Eu tenho 21 pastores aqui com P minúsculo, que estão pastoreando nas casas, todas as semanas, junto comigo. Essa semana uma líder me ligou, pastor, já tem 3 para batizar. Glória a Deus. Não depende tudo de mim, irmão. Amém, gente? Então Deus disse, façamos quem? Façamos quem? O homem. Aqui não é o macho, aqui é o gênero humano. O homem, representando homem e mulher. Façamos o homem. A palavra homem, aqui o nome homem no hebraico é antropos, de onde vem a palavra antropologia, que é a ciência que estuda o ser humano. A palavra antropos é uma transliteração do hebraico para o português, que quer dizer aquele que olha para cima. Quando Deus disse façamos o homem, Deus estava nos dando uma identidade escatológica. Deus estava dizendo, eu estou criando alguém que não vai limitar a sua expectativa apenas para essa vida, nessa terra, mas alguém em quem eu vou colocar a minha eternidade lá dentro.
Alguém que vai ter dentro do seu coração um vazio do tamanho de mim, enorme, que só pode ser suprido por mim. Deus estava pensando. Quem está me entendendo aqui, diga eu. Então, irmão, aqui existe um outro princípio, gente. Olhar para cima. Pastor, quando eu olho para baixo é pecado? Não, irmão. Quando você olha para baixo, você organiza as necessidades. Mas quando você olha para cima, você prioriza a eternidade. Quem está me entendendo aqui? Você tem que olhar para baixo, porque você é humano, você é terreno, você é um cidadão da terra. Então você tem que organizar, você tem que ter o teu trabalho, você tem que ter os teus sonhos, você tem que ter os teus relacionamentos, a tua profissão, o teu ministério, a tua função eclesiástica. Você tem que ser humano, sem medo de errar. Mas você não pode limitar, irmão, a sua existência a essa esfera, a essa vida. Paulo disse, se nós esperarmos apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis deste mundo. Por quê? Porque a gente não curtiu nem o pecado, que é gostoso e é bom, mas também não vai ter eternidade. Nós não, irmãos, nós não esperamos apenas nessa vida. Nós estamos vivendo nessa vida, mas nós estamos, como a Bíblia diz em Atos capítulo 1, versículo 11, quando os anjos perguntaram para os discípulos: varões, por que vocês estão olhando para cima? Então, irmão, a nossa identidade é olhar para cima. Se o negócio está ruim aqui embaixo, irmão, para de olhar para cá, começa a olhar para cima. Se você não tem tudo que você quer aqui, irmão, pare de olhar para cá e comece a olhar para cima, porque lá você vai ter até o que você não precisa. Em nome de Jesus, amém? Então Deus disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que domine, diga comigo, domine. Sobre quem? Não é sobre quem, irmão, é sobre o quê? E aí Deus dá a lista aqui. Domine sobre peixes do mar, domine sobre as aves do céu, domine sobre o gado, domine sobre toda a terra e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Pastor, qual o princípio estabelecido aqui? O princípio que Deus estabeleceu aqui é que o homem tem que dominar coisas, não pessoas. Você não foi criado para dominar sua esposa, você não foi criado para dominar seus filhos, você foi criado para instruí-los e para dar modelo com o seu exemplo. Para ser luz, luz não fala, luz brilha. O problema é que tem muito pai que fala muito e brilha pouco. Então, irmão, não é para você dominar pessoas. Olha o que a Bíblia diz, e eu gostaria que eu tivesse agora que fosse tudo pastores aqui. Tudo pastores ouvindo esse texto. 1 Pedro 5:3. Não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Sejam um exemplo para o rebanho. Diga para alguém do lado aí: ditadores dominam, adoradores servem. Adore o Criador. Como, pastor? Servindo a criatura. Adore o Salvador. Como? Servindo o pecador. É isto que é a base do cristianismo. A base da igreja não é você estender o dedo para quem merece, é você estender a mão até para quem não merece. Em nome de Jesus. Versículo 27, por favor. Estou só dissertando o texto. Queira Deus que eu consiga entrar na mensagem. Vamos lá, 27 diz assim: criou Deus a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Sabe o que eu aprendo com isso, irmão? Eu aprendo que Deus, o princípio de Deus é fazermos entendermos o propósito dele nos ter feito a sua imagem. Lá em Marcos, no capítulo 12, chegaram para Jesus e disseram o seguinte: é lícito nós pagarmos tributos a César? A gente disse: olha, sabe que eu estou com dúvida? Traz uma moeda aí para mim. Alguém tem uma moeda aí, irmão, de R$1? Alguém tem uma moeda? Ninguém tem moeda, estão tudo rico. Meu Deus do céu, rapaz, essa é a igreja que eu sonhei. Quem tem dólar aí? Dólar, euro, marco. Não tem mais, não se usa, não tem mais marco, né? Olha só o irmão Marco. Queridos, olha só, lá em Marcos capítulo 12, Jesus disse: pode trazer, eu vou ter que ir buscar, irmã. Tu está grávida, tu não está doente, pelo amor de Deus. Jesus disse assim: traz uma moeda para mim,
para a gente saber se nós devemos devemos dar tributo a César. Aí ele pegou e perguntou: quem é essa imagem aqui? De quem é essa efígie? Disseram: essa aí é do César. Aí Jesus disse o seguinte, aquilo que todo pastor gosta de falar para ensinar o povo a dar oferta e dízimo: dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ou seja, pague os seus tributos para o companheiro e dê o seu dízimo para o pastor. É isso ou não é que você sempre ouviu? Amém? Mas não é isso que Jesus estava ensinando. Jesus estava ensinando eles que a primeira moeda foi cunhada no Monte Capitólio em Roma, no templo de uma deusa romana chamada Juno Moneta, de onde vem a palavra money ou money, de onde vem a palavra monetário. Então, nesta primeira moeda foi cunhada a imagem do César, que era o rei da terra na época. Quando Jesus diz: dá a César o que é de César, Jesus estava dizendo: olha, quando o César, o rei da terra, quis colocar a sua imagem naquilo que para ele era mais importante, colocou no dinheiro. Então devolva para ele aquilo que é importante para ele, devolva para o César aquilo que é importante para ele. Mas Jesus está dizendo: mas o nosso Pai Celestial, quando olhou para a terra, como se Jesus estivesse dizendo em Gênesis 1:26, quando o nosso Pai Celestial resolveu colocar na terra a sua imagem, naquilo que para ele tinha mais valor, resolveu colocar em você. Então, dá dinheiro para o César e se devolva para Deus, porque Jesus morreu, não morreu pelo seu dinheiro, não morreu pelo seu carro, pela sua casa. Jesus morreu por amor a você, por amor à sua alma. E entenda que esse é o motivo da sua resistência em dar dinheiro para Deus, porque você ainda não está se doando a Ele. Depois que você doar o seu coração, depois que você se doar inteiramente a Ele, você não vai ter dificuldade de doar absolutamente mais nada, em nome de Jesus, amém? Então Deus disse, a Bíblia diz então no versículo 27, Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Ou seja, o propósito de Deus é alcançar os dois tipos de sexos e promover a perpetuação da espécie. Por isso que Deus não tem gambiarra, irmão. Deus não tem aliança com a homoafetividade ou o homossexualismo. Deus não tem, porque existe do macho e da fêmea para que haja uma procriação. É por isso que a sua moeda, por isso que o seu dinheiro masculino precisa ter encontro com o feminino, igreja. É por isso que a sua semente precisa ter encontro com o feminino, a terra. Então, por quê? Porque o homem e a mulher representam o quê? Jesus e a igreja. Jesus e a igreja. Paulo, quando quis falar de casamento, em Efésios 5:25, disse a marido: amai vossa mulher como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Ele falou no versículo 22, do mesmo capítulo 5 de Efésios, que a mulher tem que se submeter ao homem como ao Senhor, porque homem e mulher representam a igreja. O sexo entre duas pessoas casadas revelam o mistério da Trindade, onde os dois se tornam um no momento do coito, no momento da relação sexual, no momento da intimidade. Versículo 28 diz: e Deus os abençoou e lhes disse: frutificai. O princípio da bênção de Deus visa a satisfação pessoal e a frutificação intencional. Ou seja, dar resultado não é um acidente, irmão. Não é um acidente, dar resultado é um projeto. Então, em primeiro lugar, Deus abençoou, versículo 28. Quantos querem ser abençoados aqui nessa noite? Você já foi abençoado em Adão, no momento em que você foi criado. No momento em que você foi formado, você já foi abençoado. É por isso que você não tem que fazer campanha em igreja nenhuma para receber a sua bênção, porque é a bênção que tem que receber você, é a bênção que tem que andar atrás de você. Então, queridão, o que eu quero que você me entenda nessa noite é que toda bênção tem um propósito. Nenhuma bênção de Deus é para satisfazer o nosso ego, as nossas carências ou as nossas vaidades. Toda a bênção tem um propósito
de multiplicação. Por isso a Bíblia diz: Deus os abençoou e disse: frutificai, frutificai, e não só frutificai, mas também multiplicai. Por quê? Porque eu posso frutificar apenas como uma árvore isolada, mas multiplicar é o seguinte, irmão, é eu entender que eu, como cristão pessoal, ou como igreja no coletivo, eu não gero frutos para alimentar pessoas. Eu não estou aqui, irmão, gerando fruto para matar sua fome. Eu estou aqui gerando fruto para que esse fruto morra, se torne uma semente e se torne uma árvore, assim como eu. Quem está me entendendo aqui, irmão? Você não vem para a igreja para se alimentar, irmão. Você vem para a igreja para se abastecer e sair alimentando muita gente, muitas pessoas, em nome de Jesus. Amém? Então uma árvore deixa de estar sozinha quando não apenas gera frutos para serem usufruídos, mas quando ela passa a gerar sementes para serem multiplicadas. Jesus disse: enchei a terra. Então a terra, quando ele fala de terra aqui, irmão, está falando de quem? De mim, de você. Gênesis 2:7. Nós fomos criados do pó da... Nós somos criados do pó da terra. Então, quando a Bíblia diz aqui encher a terra, não é encher a terra apenas de pessoa, mas essa terra aí, essa terra aqui, está cheia de Deus, cheia de propósito, cheia de frutos, em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então a terra, ou seja, o homem, não foi criada para estar vazia. Quem lembra de Gênesis 1:2? Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Versículo 2: e a terra era sem forma e vazia. Essa tradução era aceita no hebraico. A tradução tornou-se sem forma e vazia, porque Deus não criou a terra sem forma e vazia. Quando você lê o livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 18, a Bíblia diz assim, ó: assim diz o Senhor que criou os céus e a terra, não criou vazia. Não criou vazia. Então a terra de Gênesis 1 e 2 não é essa terra de Isaías 45 e 18. Não é a mesma terra de Gênesis 1 e 1, porque no princípio que criou Deus os céus e a terra. Irmão, essa terra que Deus criou em Gênesis 1 e 1 é a terra de Isaías 45 e 18. Deus não criou a terra vazia. Então, pastor, o que tornou-se a terra vazia e inabitável? A queda de Satanás. A queda de Satanás. Mas a terra foi criada por Deus, não para estar vazia. Diga para alguém do lado: você foi criado por Deus para não ficar vazio. Não fique vazio. Sabe por quê? Porque ninguém fica vazio. Amém? Você não entendeu? Não fique vazio, porque ninguém fica vazio. A Bíblia diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos e secos, e de repente ele diz: eu vou voltar para dar um rolê na minha velha casa. E a Bíblia diz que se ele acha essa casa vazia, ele traz mais 7 com ele, e os atos dessa pessoa tornam-se piores do que os primeiros. Então ninguém fica vazio, irmão. Eu não quero assustar você e não vou dizer nem para você dizer isso para alguém do seu lado, mas irmão, não tem ninguém vazio aqui. De alguma coisa você está cheio. Se tiver 2 pessoas, pelo menos 2 aqui cheias do Espírito Santo, uma sou eu. Onde é que está a outra? Onde é que está a outra? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Efésios 5:18 diz: não vos embriagueis com o vinho em que há contenda. Paulo está dizendo: não deixe nada embriagar seu coração. Não deixe o seu dinheiro embriagar seu coração, seu sucesso embriagar seu coração, o seu ministério embriagar seu coração. Mas seja cheio, 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 cheio do Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo para nós. Por quê? Porque se você estiver vazio de alguma coisa, você vai ficar cheio. Então, se é para ser cheio, que seja cheio da glória, da presença, do fogo e do poder de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então os nossos corpos, e a igreja é um corpo,
conforme está lá em Efésios 4:12. Não, acho que é Efésios, Filipenses, não lembro. Então, as células, elas têm algo dentro dela, uma proteína chamada laminina. Preste atenção aqui, deixa o Espírito Santo ministrar seu coração. Eu não estou aqui querendo impressionar você nessa noite, eu estou querendo edificar a sua vida. Eu estou querendo dar propósito à sua vida, dar destino à sua existência. Então, diga comigo, laminina. Olha só, eu vou te mostrar a foto aqui, exatamente uma foto que foi batida por microscópio, através de telas microscópicas, de uma laminina. Olha que interessante. Qual é o formato dela? Fala para mim, irmão. Essa é uma laminina. Esta é a proteína responsável por manter as células unidas. Sabe por que tem igreja em célula, irmão, que é uma briga, líder disputando com líder, líder competitivo, competindo um com o outro. Esses são meus, você não pode ir para outra, mesmo que seja lá da sua casa. Sabe por quê? Está faltando cruz. Está faltando entender o propósito da cruz. Está faltando entender, irmão, que quem está crucificado, líder de célula não trabalha pela célula. A célula não trabalha pela célula, a célula trabalha pelo corpo. Amém? E a igreja não trabalha pela igreja, a igreja é um corpo que trabalha por uma cabeça. Amém, gente? Temos o Senhor, temos uma cabeça. Então a laminina é uma proteína em formato de cruz, e sua função é manter as células juntas, como Jesus por meio da cruz. Gálatas 2:7, já Paulo falou e Fernandinho cantou: já estou crucificado. É só aqui no meio que sabe essa música. Então, nós já estamos crucificados com Cristo, irmão. Então, se eu estou crucificado com Cristo, eu entendo que eu não domino ninguém, irmão. Eu estou numa célula para servir pessoas. Eu estou nessa igreja não é para dominar a sua vida. Então você não tem um agente 007 stalkeando tuas redes sociais para ver como é o que você faz, onde você vai. É problema seu, irmão. Você tem um pastor apaixonado por você, que ama pela sua vida, de segunda a sexta-feira, derramando lágrimas nesse lugar, para ver você cheio de Deus e frutificando na presença dele. Amém? Então Gálatas 2:24 diz: e os que são de Cristo crucificaram a carne. Quando eu crucifico a carne, eu ando no Espírito. E quando eu ando no Espírito, irmão, eu produzo fruto. Gálatas 5:22 diz: mas o fruto do Espírito é. Então quem tem o Espírito frutifica. Crente almático, irmão, não frutifica. Crente almático está sempre querendo uma bênção, está sempre querendo uma profecia, está sempre querendo uma revelação. Profecia é bom, pastor? Se não fosse, Deus não colocaria na Bíblia. Deus não diria que a profecia edifica a igreja. O que eu estou dizendo é que você não tem que limitar a sua vida cristã, a sua fé cristã a terceiros. E a melhor maneira de você ser cheio de Deus é você ser vazio de você. O que é asfixia, irmão? Falta de? Não é. É excesso de ar. Vamos fazer um teste? Faça assim comigo, ó. Se tiver um bem narigudo, vai devagar aí para não roubar todo o oxigênio aí. Vai devagar. Faz assim comigo, ó. Puxa agora. Mais. Agora aguenta aí sem soltar 1 hora. Consegue? Se você fazer isso, se você não soltar esse oxigênio vai ser transformado em gás carbônico e vai envenenar o seu corpo. Existem igrejas que estão morrendo, irmão. Não é porque tem falta de ar, é porque tem excesso de ar. Por isso que Jesus, ele se tornou tão divino, tão amoroso, que ele veio e em João 20, chegou no meio dos discípulos e soprou o que estava dentro dele. Pastor, o que é célula? É você compartilhar aquilo que Deus colocou aí dentro. Pastor, o que é adoração? É você compartilhar com pessoas aquilo que Deus colocou aí dentro. Pastor, o que é servir a Deus? É você entender a sua utilidade na terra, compartilhar
com pessoas que não têm aquilo que você tem, meu irmão. Em nome de Jesus, amém? Quem está entendendo aqui, diga eu. Então, irmão, o princípio da célula é a casa. Diga comigo, casa. Diga, é o lar. Uma pessoa que se converte que inicia sua vida numa célula, ela sempre verá a igreja como uma família. Então, por isso, princípio de uma igreja celular. Quais são as últimas 3 letras? Lar. Quando você lê a Bíblia, mais de 19 vezes Jesus estava nas casas, estava no lar. A palavra lar, na etimologia grega, é uma abreviação da palavra lareira, porque antigamente não existia ar-condicionado no quente, nem aquecedor elétrico. Então as casas, elas se aqueciam através das lareiras. Aí a família vinha final do dia, inverno, e ficava à roda da lareira, sentadinho, se aquecendo. Não tinha celular, né, para cada filho ir para o quarto. E não, a única coisa é que não tinha TV, não tinha luz elétrica. Então toda casa, ou um fogão de lenha, ou uma lareira, mas geralmente uma lareira. A família se reunia à roda da lareira para se aquecer e automaticamente começava a conversar. É dessa palavra lareira que vem a palavra lar, que transliterado, eu falo isso no meu primeiro livro de família. Lar quer dizer lugar onde se acende o fogo, por causa da lareira. Então, se você, irmão, estava frio e veio nessa noite buscar um foguinho, não vai ganhar, porque Deus não tem aliança com preguiçoso. O que você vai ganhar nessa noite é lenha, lenha, lenha. Agora, quem tem que botar o combustível é você, irmão. Quem carregava o fogo eram as virgens. Em nome de Jesus. Amém ou não amém? Então vamos lá. A Bíblia diz em Atos 5:42: e todos os dias, no templo e nas casas. Diga comigo, na igreja. Só meia dúzia, vamos lá. Na igreja e nas casas. A Bíblia diz, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus. Então, irmão, qual dará o maior resultado? Você convidar alguém para vir aqui. Imagina você chegar para o seu patrão assim e dizer, vamos no culto domingo. Ele vai dizer, não vou lá ouvir aquele ladrão não. Ele nem conhece. Mas para o ímpio, todo pastor é ladrão, todo padre é pedófilo e todo político é corrupto. Então qual que é mais fácil? Você convidar alguém para vir aqui no domingo à noite num culto, ou você convidar para ir lá numa reunião informal na sua casa ou na casa de alguém? Fala para mim, irmão. É muito mais fácil. Segunda-feira, um membro da nossa célula entregou o coração a Jesus. Sabe quantos anos ele frequenta a igreja? 15 anos. 15 anos ele frequenta a igreja. E ele está indo na nossa célula desde o primeiro dia que a gente voltou com célula, no ano passado. E me irritava muito, porque ele só ia na célula e não vinha na igreja. E eu já estava entrando para a carne, né? Já louco para dar umas indiretas, umas mensagens diretas, fazer do nosso jeito, né, Xande? Sabe como é? A gente sabe. E Deus diz, não é por força, não é por violência, é pelo meu espírito. E aí ele dizia na cela, pois é, rapaz, eu já fui em todas as igrejas da cidade. Digo, filho do Acabe com a Jezabel. Só não vai na minha, tem que vir na minha. E aí, segunda-feira da semana passada, ele fez a dinâmica, já começou, gente, eu vou fazer essa dinâmica, porque essa dinâmica tem a ver agora com o que eu estou vivendo. E estava domingo lá na igreja do pastor Jean, eu já senti, no próximo batismo vou me batizar. E eu pensei, como que você vai se batizar se nem aceitou Jesus? Porque a gente, irmão, tem que vir aqui na frente, aceitar Jesus, seguindo todos os protocolos, depois fazer um curso de batismo, depois perguntar se ele, qual time que ele torce, que depende de não batiza. A gente gosta de complicar o que Deus gosta de fazer. E daí, no final da célula, ele dobrou os joelhos, entregou a vida dele a Jesus. Vai se batizar no próximo batismo. E eu gostaria que você celebrasse, aplaudindo ao nome do Senhor. Levante a sua voz. Levante a sua mão, adore o Senhor. Diga.
Atos 16:5 diz o seguinte: assim as igrejas eram fortalecidas na fé, e todos os dias aumentavam o número, todos os dias. Então Deus está preocupado com a quantidade. Por isso que Números é um dos livros da Bíblia, porque Deus quer salvar esta cidade. Deus não vai encher esta igreja para nos envaidecer, irmãos. São almas, são pessoas que estão indo para o inferno, são pessoas que estão vivendo o inferno, e que nós temos uma palavra de transformação, nós temos uma palavra de vida. Então, querido, é nas casas, é um do lado do outro, é um do lado do outro. Então o princípio da célula é estar ao lado, querido, e a igreja parar de seguir na frente, ou parar de empurrar pessoas. Não, irmão, só vai do lado, só vai caminhando. Quando você lê a Bíblia Sagrada, Salmo de número 124, versículos 1 e 3, o salmista diz: se o Senhor não estivesse ao nosso lado, ora diga Israel. Então tudo que as pessoas precisam é de alguém que esteja do lado, de alguém que esteja junto, de alguém que esteja disposto a chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Então, irmãos, há mais de 50 referências na Bíblia usando o termo uns aos outros. Uns aos outros. Quando você lê a epístola de Paulo aos Romanos, existem muitas referências com esse termo, uns aos outros. Por quê? Porque os romanos gostavam de servos, porque eles eram o império dominante na época. Por isso que quando Marcos escreve para os romanos, ele apresenta Jesus como servo, não como Deus, como João, não como rei, como Mateus, e nem como homem perfeito, como Lucas, mas como servo. Paulo, então, quando escreve para a igreja de Roma, ele usa essa expressão, uns aos outros. Por que ele faz isso? Porque ele queria curar, irmão, e isto é uma visão em célula. São pessoas cuidando de pessoas, são pessoas ajudando pessoas. Um dos motivos de eu gostar de viver uma igreja em célula foi por essa desintoxicação do egoísmo. Pastor, mas será que existe egoísmo? Você acha que Paulo errou, irmão? Quando ele fala em 1 Timóteo capítulo 4, não sei se é 1 ou 2 Timóteo 4, quando ele diz: nos últimos dias seriam tempos trabalhosos. Por quê, Paulo? Porque os homens seriam amantes de si mesmos. Irmão, há uma grande tendência na nossa natureza humana a nos isolarmos, a pensarmos só em nós mesmos, ou pior ainda, pensarmos só na nossa família. Agora criaram esta heresia: a família é a primeira igreja. Me mostra isso na Bíblia, irmão. Me mostra que a sua casa é o primeiro templo. Me mostra que a sua família é a primeira igreja, é o seu primeiro ministério. Isso é bobagem. Muitas pessoas cuidam dos seus biológicos, não é por amor, é por egoísmo. Quanto melhor eu estiver como igreja, e na igreja, melhor eu vou estar como marido, como pai, como irmão, como amigo, mais saudável eu vou estar. Então, irmão, amar o meu filho, suportar o meu filho, é muito fácil. Agora, eu sou provado quando eu tenho que amar os filhos dos outros. Quando a minha filha passou por um problema, naquele exato momento eu estava pagando o aluguel de um escritório de coach lá no centro, e tratando a filha de uma outra irmã, a filha com o mesmo problema. E o Satanás dizia: o que adianta você cuidar das filhas dos outros, se você não cuida da sua? E eu dizia para ele: eu cuido da minha, eu estou orando por ela. E eu sei que a oração vai chegar, mas Deus queria, irmão, provar o meu amor altruísta, o meu amor filantrópico. Sabe o que aconteceu, irmão? A mãe dessa menina chegou para mim e disse assim: pastor, você é o melhor pastor que eu conheci, você é querido demais, você é amoroso, mas Deus falou comigo: eu estou te deixando. E a filha dela, que eu tratei, eu e minha esposa aconselhamos, usamos todo o nosso esforço, hoje ela está na igreja, ela está casada com um menino. Hoje ainda vi uma foto dela, não sei se foi a Bruna quem fez, mas a Bruna deve saber de quem que eu estou falando.
E eu celebro, irmão, porque quando você começa a se importar com os dos outros, os anjos começam a se envolver com os teus. Quando você começa a cuidar dos outros, não da vida dos outros, os anjos começam a cuidar dos teus. Deus começa a agir nos teus, em nome de Jesus, amém? Por isso que Romanos 12:5 diz que nós somos membros uns dos outros. Você já encontrou alguma perna por aí? Só a perna. Quem já encontrou? Se encontrar, irmão, vaza que é capeta. Só uma mão, só no filme do Família Adams, só aquela mão. Aquilo, eu sonhava com aquilo, irmão, quando era criança. Então, irmão, nós somos membros uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Nós somos afiados uns nos outros. Quem aqui já foi amolado por um crente? Amolado, além de mim. Sabe o que é amolado? Afiado, irmão. Deus está te afiando, Deus está te melhorando como ser humano. E aquela pessoa que você menos gosta é aquela mais parecida com você. Dos meus 3 filhos, com quem eu mais conflitei, pergunta para a minha esposa, era o mais parecido comigo. Romanos capítulo 14, versículo 13 diz: paremos de criticar uns aos outros. Irmão, quando vem alguém, irmão, eu tenho uma crítica construtiva, diga: sai de reta, Satanás. Porque, irmão, igreja, família não faz crítica construtiva. Aliás, quem está construindo não tem tempo para criticar. Pessoas que amam de verdade, pessoas que querem somar, eles fazem feedbacks, eles trocam ideias, eles falam, mas ouvem também. Romanos 14:19, Paulo disse: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Irmão, a curiosidade às vezes não deixa, mas o bom seria, irmão, tem uma coisa para te contar. A gente perguntar primeiro: vai me edificar? Não, então não me fale. Mas a gente não aguenta. Chegar para mim: tem um negócio para te contar, diga, mas já manda logo aí, senão eu não durmo. E nem tudo aquilo que a gente ouve nos edifica, nos melhora como pessoas. Romanos 12:10 diz: amem uns aos outros. Eu li nessa noite João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então link João 3:16 com 1 João 3:16, olha que fácil de gravar. 1 João 3:16 diz: e conhecemos o amor nisto, que assim como Ele deu a sua vida por nós, nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Pastor, por que você gosta da igreja em célula? Porque a célula me voltou a amar quem eu não gostava. Que é muito fácil conviver com quem eu gosto. E geralmente quem eu gosto são pessoas que não me confrontam. Geralmente quem eu gosto são pessoas que me bajulam. Geralmente quem eu gosto são pessoas que concordam com tudo que eu falo, com tudo que eu faço. São pessoas que não me desafiam. Tome cuidado com pessoas desse tipo. Então Paulo diz para a igreja de Roma: vocês precisam aprender a amar uns aos outros. Quem aqui é batizado nas águas? Quem aqui é batizado com o Espírito Santo? Você é, Letícia, batizada? É verdade que você foi batizado domingo com o Espírito Santo? Foi? Deu entrada domingo e já ganhou um brinde, um presente. Que maravilha, né? Deu entrada aqui na igreja domingo, já foi batizado com o Espírito Santo. Queridos, ser batizado nas águas é muito legal, mas às vezes é só um desencargo de consciência religioso. Ser batizado no Espírito Santo também é muito legal. Eu sou batizado, eu oro mais em línguas do que em português. Mas o verdadeiro batismo do cristão, da igreja, é o batismo com amor. Ore a Deus, peça para Deus batizar você com o amor dele. Porque se você for batizado, irmão, é por isso que tem igreja em célula que não dá certo. Eu já falei o nome do Xande 2 vezes, agora eu vou dar uma moralzinha para a Morgana. É por isso que tem igreja em célula, Morgana, que não dá certo. Sabe por quê, irmão? Porque eles vejam a célula como uma ferramenta de crescimento. Querido, célula não é uma estratégia de crescimento. Célula é uma implantação do ágape, da koinonia, do verdadeiro amor. Amém, gente? Amém ou não amém?
Então a igreja em célula se resume numa coisa só: amor. Se não há amor, irmão, Paulo diz em 1 Coríntios 13, você pode dar todo o seu dinheiro, você pode falar a línguas dos anjos, que não é o batismo com o Espírito Santo, você pode dar o seu corpo para ser queimado. Se não tem amor, isso é só performance, isso é só exibicionismo, isso é só religiosidade, isso é só vaidade. Então, irmão, célula é amor, não apenas uma ferramenta de trabalho. Porque trabalho sem amor, irmão, torna a pessoa um workaholic, uma pessoa viciada em trabalho só, que não tem tempo nem para ela, nem para a família, nem para se divertir, nem para a saúde. Célula é amor, não é apenas uma estratégia de crescimento, porque crescimento sem amor vira só uma mola propulsora para a vaidade, para a competição e para a comparação. Eu tenho orado para esta igreja crescer, mas eu tenho pedido a Deus amor. Por quê? Porque se eu tiver amor, quando outra igreja crescer, eu não vou me sentir competindo com ela, pelo contrário. Nós precisamos ser batizados com o batismo do amor, porque daí a gente não apenas vai entregar a cesta básica, porque isso aí o Lions Club também faz, o Rotary Club também faz, o Espiritismo também faz. Quando a gente começou com a entrega de cestas, no começo foi muito legal, né? Porque tudo no começo é legal, mas depois eu comecei a olhar o tênis das pessoas e digo, mas o infeliz está com o tênis da Nike, pegando célula, pegando cesta. Aí eu olhei, o camarada vinha fumando até ali, chegava ali, apagava o cigarro no muro da igreja. Outros vinham com iPhones, com um smartphonezinho. Ah não, então 10 horas você vem me buscar, tá? Eu olhava um celular melhor do que o dos membros aqui da igreja. E depois da entrega de cesta, a gente fazia uma reunião naquela salinha para murmurar no ar-condicionado, irmão, bebendo um cafezinho preto bem quentinho. E Deus me disse, se for para fazer desse tipo, não faça. Vocês precisam amar. Quem ama não julga. É para isso que existe a triagem. Você acha que a pessoa não precisa, não dê. Mas vocês precisam fazer isso em amor. Irmão, se eu não estiver pregando em amor, isso é só uma performance. Por isso que eu não amo mais a pregação do que você. Eu amo mais você do que a pregação. Músicos, amem mais as pessoas do que a música. Diáconos, amem mais as pessoas do que a diaconia. Porque senão o primeiro usado pelo Acabe que chega ali e botar o carro atravessado vai roubar a tua paz. Agora, se você tiver com seu coração encharcado de amor, ainda que alguém, quando você descer do púlpito, diga, ah, você desafinou naquela estrofe, diga assim, amém, irmão, vou melhorar, glória, ora por nós. Mas também alguém quando chegar e dizer, não, você devia só você cantar todo o culto, porque você vai dizer, amém, irmão, ora por nós também. Ou senão você diga para essa pessoa assim, você é a segunda pessoa que me falou isso hoje. O primeiro foi Satanás, que eu sou o melhor, que eu sou o cara. Então, querido, as coisas de Deus só funcionam com amor. Peça, porque não é fácil, irmão. Se amar fosse fácil, não era mandamento. É difícil amar, é desafiador amar. O bom é você cantar e as pessoas elogiar. Agora, amar, que você está pregando, às vezes você está pregando e a pessoa está assim, ó. Ou você cita um versículo, ela vai lá conferir. Eu tinha um irmão aqui na igreja, que eu pregava, ele fazia caras e bocas, eu não conseguia disfarçar, irmão. Filho da irmã Adriana aqui, do Toninho, o Aniel. Eu pregava alguma coisa, ele fazia. Eu sabia quando ele gostava da mensagem e quando ele não gostava. Aí um dia ele veio pregar, sentou um casal bem aqui, e ele pregando, eles olhavam e riam dele, fazia a mesma coisa. Depois eu vi o pastor, tu visse aquele casal, de que eu contratei eles, irmão. Não contratei não, era brincadeira. Mas se você, quando você cantar, você quer que as pessoas dê glória quando outros cantam.
Se eu quero que essa igreja cresça, eu tenho que passar na frente das igrejas e abençoar e dizer: Deus, eu quero que essa igreja cresça mais do que a nossa. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. Então, irmão, pastor, para que é o querigma? É para ensinar você a amar, a cuidar de gente. Às vezes eu estou no final de semana lá no Rio de Janeiro pregando para um monte de gente. Na minha célula eu estou ali com meia dúzia, cuidando do coração deles. Isso é maravilhoso, irmão. É por isso que aqui eu prego, irmão. Aqui eu sou o grandão, o sabichão, e vocês ficam tudo aí, os pequenos mortais. E eu sou o santão, poderosão, o pastorzão, ungidão. Eu sou o ungidão. Mas na célula, irmão, é todo mundo sentadinho com a mesma cadeira, na mesma altura, impartindo o coração, chorando. Amém? Então é por isso que eu acredito, irmão, eu não abracei uma estratégia de crescimento de igreja. Eu abracei um tratamento de desintoxicação, para que nós possamos voltar a amar, para que nós possamos voltar a gostar mais de gente. E deixa eu falar uma coisa para você: o ódio contamina, mas amar contagia, o amor contagia. Ontem foi uma senhora ali na porta, aí eu dei uma cestinha básica, ela olhou assim, fez uma carinha de gatinho de Shrek e disse: dá para dar duas? Foi por isso que já me tiraram dali, uma vez já tiraram, não deixa mais. Eu disse: não, então pega. Ela disse assim: não tem como dar um dinheirinho para a gente comprar um remedinho também? Eu quase que eu disse: só não quer um colírio para pingar no olhinho? Aí eu peguei os R$100, dei para ela e disse: toma, senhora, tá bom o que é um x-salada? Aí depois terminou a entrega de cestas, veio um pastor aqui, a gente doou um teclado da igreja para ele, só que faltou um negócio ali, uns pedal de sustar, a gente foi lá no Mazu comprar. Aí chegou lá, esse pastor olhou um pedestal, um negocinho desse para botar o celular, para eles que não decoram a música. Aí fica assim, olhando aqui, igual eu que não decoro a mensagem, tem que ler o esboço. Aí o pastor perguntou: quanto é que é? O irmão disse: é 200. Ele tentou mandar mensagem para a mulher, aí a mulher não atendeu, o dele ficou tipo assim. Pedro do lado pegou a mão: pega aqui, irmão, estamos te abençoando. Eu sei que o Pedro não fez isso por causa de mim, mas eu influenciei, porque ele estava do meu lado quando eu dei os R$200 para a pessoa. Diga para alguém do lado: o amor contagia. Então ore a Deus, peça amor. Talvez muitas pessoas te machucaram. Pastor, já liderei célula e me machucaram. O líder me machucou, os liderados machucaram. Irmão, desencana. Desencana. Viva um novo ciclo. Viva um novo tempo. Nós queremos ver esta igreja fazendo 5 cultos ou ir para um lugar maior. Mas para isso, nós precisamos de amor. Senão é só vaidade.